Bora ler a Bíblia hoje? Hoje eu vou te desafiar a passear no Antigo Testamento. Hoje eu vou te desafiar a ler um livro da Bíblia inteiro. Imagina, se você tiver aí 10 minutinhos do seu dia a mais, você vai ler um livro da Bíblia inteiro e vai poder dizer, eu já li um livro todo da Bíblia. Mas eu vou te falar para onde que a gente vai caminhar agora, na continuação da nossa leitura do Evangelho de Lucas. Nós já estamos no capítulo 11, nessa nossa jornada. Uma jornada que tem sido abençoada, também desafiadora, porque é verdade que quando a gente se propõe a fazer algo para o Senhor, muitos são os desafios, mas é na dependência única e exclusiva do Espírito Santo que nós estamos aqui e permanecemos aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém? Mas se você está curioso sobre o que a gente vai falar hoje, pega a tua Bíblia, abre no capítulo 11 do Evangelho de Lucas e nós vamos dar continuidade a esses ensinos que Jesus vem dando, curas, milagres, a tudo que nós temos aprendido diretamente da fonte. Gente, que bênção, que privilégio é a gente poder beber diretamente da fonte. Nós não estamos ouvindo de outra pessoa que ouviu Jesus falar. Nós estamos ouvindo diretamente do próprio Deus, porque nós cremos que as Escrituras foram inspiradas por Deus. São palavras de Deus que soprou nos escritores sagrados, através do Espírito Santo, deu inspiração para que esses homens de Deus pudessem colocar a vontade dele nas nossas Bíblias que nós temos acesso hoje. Amém? Então vamos lá, capítulo 11 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 29. A epígrafe da minha Bíblia diz, o pedido de um milagre. E ele diz assim no verso 29, quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte, como as pessoas de hoje são más. Pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhes será dado, a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Francisca, que confusão é essa? Quem é Sabá? Quem é a rainha de Sabá? Que Jonas é esse? Que sinal é esse? O que Jesus está falando? Por que ele misturou tudo isso? Né? Por que ele está falando de Salomão? Quem é esse povo de Nínive? E é aí que a gente vai ter que dar uma passeada lá no Antigo Testamento. Para início de conversa, nós temos um livro inteiro da Bíblia que é sobre o profeta Jonas. Jonas foi um profeta do Antigo Testamento. E eu tenho quase certeza de que você conhece a história desse profeta. É aquele profeta que passou 3 dias na barriga de um grande peixe. Lembra dessa história? Pois é. Geralmente a gente lembra desse momento que ele fica na barriga do peixe, porque ele foi desobediente. Deus mandou que ele fosse a um lugar e ele foi para outro, né? Desobedeceu a Deus. Mas, gente, a história por trás disso, as entrelinhas, por que Deus mandou ele ir para uma cidade, por que ele não queria ir, é muito massa, é muito legal, é muito interessante. Por isso eu quero te convidar a tirar 10 minutinhos agora do teu dia e ir lá no Evangelho e voltar lá no Antigo Testamento. Procura o livro de Jonas.
ele vai ser difícil de você achar, porque ele é um dos profetas menores, que a gente chama, né? Não que ele teve menos importância, mas é porque o livro é fininho. São só 4 capítulos. Mas vai lá no início da tua Bíblia, deve ter um índice, né? E aí, nesse índice, você vai lá, passa o dedinho, até você achar lá o profeta Jonas. É um dos últimos do Antigo Testamento, tá bom, gente? 4 capítulos, 10 minutinhos. Você vai entender toda essa história linda, né? Dos planos de Deus. Começa com Deus dizendo: Jonas, vai até Nínive e diz para aquele povo que se eles não mudarem de atitude, daqui a 40 dias eu vou destruir a cidade. E aí Jonas fala: Senhor, como aquele povo é mau, aquele povo é perverso. Se eu chego eu sozinha e a única vida que o Senhor me deu lá, eles vão me matar. Se eu chegar lá dizendo: ó, vocês estão tudo errado, vocês são tudo pecadores, eu sou um homem morto, Senhor, vou nada. E aí ele pega o beco, vai para outro lugar, totalmente o oposto do que Deus mandou ele ir. E aí, no meio do caminho, tem uma tempestade. Ele foi de barco, né? Naquela época, as navegações eram um grande meio de transporte que tinha. No meio do caminho, uma grande tempestade. Os marinheiros jogaram ele no mar, porque eles tinham aquela superstição de que ele era o motivo daquela tempestade, né? Eles criam em vários deuses, acabavam dizendo: esse homem está amaldiçoado, vamos jogar ele no mar, né? O próprio Jonas chega a dizer: gente, me joguem no mar, porque o motivo dessa confusão toda sou eu estou em desobediência com o meu Deus. E aí eles jogam Jonas no mar e vem um grande peixe. Algumas pessoas dizem baleia, mas a Bíblia fala um grande peixe. Engole Jonas e Jonas fica lá dentro 3 dias. E aí são 3 dias para ele pensar e repensar na sua atitude. E eis que depois do 3º dia o grande peixe cospe Jonas aonde? Em Nínive. Na praia de Nínive, na praia desse lugar tão pecaminoso, desse lugar de gente tão má, de gente que estava errando muito e que desagradou o Senhor. Quando ele chega em Nínive, ele vai falar para todo mundo o que Deus mandou. Ele viu aquela situação, ele não tem jeito mesmo, eu tenho que pregar, seja o que Deus quiser. E ele prega. E sabe o que acontece, minha gente? Todo o povo se arrepende. O rei daquela cidade, ele rasga sua roupa em sinônimo de protesto e manda que todos jejuem. Todos jejuem. Ele diz assim: vamos jejuar para ver se o Senhor tem misericórdia de nós e muda a nossa sorte. Olha o que o rei disse. Toda aquela cidade se arrependeu, graças a um profeta que, por livre e espontânea pressão, chegou e anunciou a mensagem do Senhor. Eu vou deixar você ler o livro de Jonas para você entender mais, né? Qualquer dúvida pode me mandar. Hoje a gente não tá aqui para falar desse livro de Jonas, mas eu precisava citar esse exemplo para você entender por que Jesus falou em Jonas. Por que Jesus falou desse evento específico. Jesus queria trazer para você o exemplo de Nínive, que era uma cidade muito corrupta, cruel, idólatra, e que se arrependeu quando ouviu que o Senhor não estava satisfeito com eles. Mas Jesus também dá outro exemplo. Ele fala da rainha de Sabá. Você sabe, na Bíblia, onde tem alguma menção sobre essa rainha de Sabá, olha só, você vai ouvir sobre essa mulher apenas uma vez, sobre a história dela. A gente aqui no Evangelho já está vendo outra citação sobre ela. Mas a história dela, ela é descrita nos livros dos reis, né? E também em crônicas. Crônicas meio que reproduz o livro dos reis. Então, você vai encontrar em 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento também. Vai lá no teu índice, procura 2 Crônicas, que quer dizer o 2º livro de Crônicas. Procura o capítulo 9, do versículo 1 ao 12, você vai ouvir a história
de uma rainha que veio lá da parte oriente, ali, onde hoje seria a Etiópia, né? Veio da África, por exemplo. Então veio para conhecer, sabe quem? Salomão. Salomão foi um filho de Davi, que sucedeu Davi no trono de Israel, muito jovem. E ele orava dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê só sabedoria para guiar o teu povo. Eu não quero guiar o teu povo de forma leviana, então me dá sabedoria. E aí Deus disse assim para ele: como tu não me pediste força, poder, dinheiro, status para te ganhar as guerras com outros reis, como tu não me pediste isso, mas me pediste sabedoria, eu vou te dar sabedoria e vou te dar tudo isso mais. Vou te dar poder, status, vida longa, sabe, que tu venças as guerras. Então ele foi considerado o homem mais sábio do Antigo Testamento, Salomão, de uma sabedoria inigualável, de uma agilidade, de uma astúcia, de uma capacidade de julgamento, né, com vários exemplos na Bíblia. E lá em 2 Crônicas, capítulo 9, conta a história de uma rainha que veio ali da Etiópia visitar Salomão, porque ela tinha ouvido falar que ele era um homem muito sábio, sua riqueza era muito grande. E aí ela disse: eu vou lá testar esse rei para saber se ele é sábio mesmo. E ela chegou e mandou brasa. Várias perguntas difíceis, das mais difíceis possíveis. Para todas ele tinha resposta. Quando terminou a conversa, sabe o que ela disse? Olha, eu vim aqui porque eu vi notícia de que o Senhor tinha muita sabedoria, muita riqueza, que o seu reino era algo assim, fora do comum. Mas eu vou lhe dizer, o povo estava errado. Eles não disseram nem metade do que o Senhor tem. Eu vi aqui com os meus próprios olhos muito mais do que o que as pessoas me disseram que o Senhor tinha. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus de Israel, que lhe deu sabedoria, que lhe escolheu para conduzir o seu povo. Ela bendisse o nome do nosso Deus. E por isso Jesus está citando ela aqui. Jesus está alertando as pessoas que estavam ouvindo ele. Lembra de Nínive? Aquele povo idólatra, aquele povo mau, perverso, pecador. Lembra da rainha de Sabá, que nem era da terra de Israel, veio de longe, uma estrangeira, veio procurar conhecimento, veio procurar sabedoria? Pois é, no dia do julgamento, eles vão se levantar contra vocês. Gente, o que Jesus está dizendo aqui é algo muito sério. Nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa para dizer que a gente não obedeceu porque não sabia. Não obedeceu porque ninguém falou pra gente. Jonas pegou um caminho totalmente oposto. Deus fez uma tempestade vir, ele ser engolido por um peixe e ele ser cuspido lá em Nínive. Para que os ninivitas não tivessem desculpa de dizer a palavra não foi anunciada para eles. Você está conseguindo entender a seriedade disso aqui? No texto nós vimos que as pessoas pediam para Jesus fazer um milagre. Você viu? Olha só, no verso 29, depois, como as pessoas de hoje são más, pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. Só que eles não acreditaram. Assim como Jonas, que passou 3 dias na barriga de um grande peixe, o Senhor Jesus também passou 3 dias morto e ressuscitou ao 3º. Mas mesmo assim as pessoas não acreditaram. As pessoas ainda buscavam. Não, faz só mais esse milagre aqui para ver se tu é Deus mesmo. Não, mas e isso aqui? Sabe, as pessoas, nós buscamos desculpas. Nós buscamos meios
de não sermos acusados do nosso próprio pecado, do nosso desleixo, da nossa preguiça de procurar Deus. Tem gente que justifica não entender a Bíblia. E eu até entendo que é difícil. Mas, gente, hoje tá tão aberto. Em todo canto que você vai, tem alguém que conhece a palavra de Deus, que você pode pedir que lhe dê uma orientação. Sabe, a internet, embora com muita coisa ruim, ainda é um canal onde você tem acesso à informação. Mas o básico, bem feito, ninguém quer fazer. Simplesmente abrir sua Bíblia, pedir a Deus: Senhor, me orienta. Senta aqui do meu lado, Pai, e me ensina o que a tua palavra quer dizer. Ninguém quer fazer. Porque eu tenho certeza que se você fizer disso uma prática na sua vida, você vai entender o que a Bíblia diz. É certeza. Se você botar um hábito de abrir a tua Bíblia, colocar a tua mão na tua Bíblia, pede a Deus para Ele vir aqui te ensinar, te acompanhar, segurar na tua mão, Ele vai te mostrar. Porque aquilo que Deus deixou como oculto para sábio, para inteligentes, para instruídos, Ele revela para pessoas de um coração grato, de um coração aberto, que o buscam verdadeiramente. Faça esse teste. E aí, ele termina dizendo, né? No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. O que você tem feito para ouvir os ensinamentos de Deus? Quantas léguas, quantos quilômetros você tem andado em busca de Deus? Eu sei que se você está aqui ouvindo esse vídeo já é alguma coisa, porque você tem buscado tirar tempo para Deus. Que essa busca só aumente, que essa sede só aumente, para que você consiga mergulhar profundamente e conhecer mais e mais o nosso Deus. Olha só, eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. Claro, o próprio Jesus. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Olha que interessante, gente. Nós não vamos ter desculpas. Não, de jeito nenhum, não invente. Não é porque isso, nem porque aquilo. Nós não vamos ter desculpas no dia do juízo final. Quando Deus fecha a conta e passa a régua. Nós não vamos dizer nada. Que nós não tivemos oportunidade, que nós não tínhamos tempo, mas a nossa vida era muito difícil, mas a gente não tinha inteligência para ler uma Bíblia. Não existe. Não existe desculpa. Hoje nós somos feras em celular. Os idosos sabem colocar aplicativo para ouvir Bíblia. As criancinhas já sabem jogar, né? E a gente não tem desculpa. O que eu quero deixar para você aqui como frase final é isso. Esse trecho da Bíblia, ele pode causar espanto e medo. Mas eu quero te dizer, tome uma atitude hoje, se ele te causou espanto e medo, porque é para te causar alegria. É para te dizer, olha, no dia do juízo final, o Senhor tá sabendo que você não precisa de desculpa, que você o conhece, que você se arrependeu da sua vida anterior e que você decidiu seguir uma nova vida com Cristo. É para nos trazer alegria. Eu espero que você também leia o livro de Jonas. São só 4 capítulos e você vai dizer, olha, eu já li um livro inteiro da Bíblia. Tá certo? Fique com Deus e até amanhã.